Olá, sejam todos bem-vindos. Sou Ana Clara, professora de matemática aqui do curso Impacto. Nós estamos fazendo uma revisão sobre os conteúdos que vocês estão tendo na apostila. A nossa aula de hoje é sobre álgebra, na parte do conteúdo de notação científica, ok? O que é basicamente a notação científica? Ela serve para nos ajudar, a escrever números extremamente grandes ou extremamente pequenos. Quando nós usamos aí, por exemplo, para calcular a distância da Terra à Lua ou o tamanho de um átomo, por exemplo. Então, ela vai servir para quê, basicamente? Eu tenho números e eu preciso reescrever esses números entre 1 e 9 utilizando a potência de base 10. Vem comigo aqui no primeiro exemplo. Letra A. Eu tenho o número 250. Como eu posso reescrever esse número utilizando uma potência de base 10 dentro aí da notação científica? Primeiramente, preciso reescrever esse número 250 entre o número que esteja entre 1 e 9. Então, que número poderia ser esse? Aqui, no final do zero, é como se eu tivesse uma vírgula, oculta, e eu vou precisar deslocar ela para a esquerda. Quantas vezes eu precisar para colocar esse meu número entre 1 e 9, beleza? Então, a vírgula oculta está aqui. Vou precisar deslocá-la quantas vezes? 1, 2. Então, fica entre o 2 e o 5. Então, meu número, 2,5. Vezes a potência aí de base 10. Vou precisar colocar um expoente nessa situação. Como eu desloquei essa minha vírgula duas vezes, eu preciso, então, colocar aqui, o meu 2 no expoente. Beleza? Vamos olhar aqui o segundo exemplo. Eu tenho o número 4.000 e eu preciso reescrever ele entre 1 e 9. Se eu deslocar a minha vírgula, quantas vezes? 1, 2, 3 vezes, vou parar no número 4. Então, eu vou ter 4 vezes 10 elevado a quanto? Se eu desloquei a minha vírgula 3 vezes, então vai ficar 10 elevado a 3, beleza? 0,01. Aqui já vai ser o contrário. Eu vou precisar deslocar essa minha vírgula para a direita. Quantas vezes eu vou andar com ela? 1, 2. Parei aqui depois do número 1, beleza? 1 vezes 10 elevado a quanto agora? Como tem aqui o número com vírgula, o meu expoente, eu vou ter que precisar colocar o negativo aí, tá? E a quantidade de vezes que eu desloquei a minha vírgula. 2. Na letra D, eu tenho o número 0,007. Vou precisar deslocar a vírgula quantas vezes? 1, 2, 3. Parei aqui depois do 7. Então, vai ficar 7 vezes 10 elevado a quanto? Menos 3, ok? Letra E. 14.500.000. O que a gente vai precisar fazer aqui? Eu preciso reescrever esse número entre 1 e 9. Como aqui é um número que não está em número decimal, a minha vírgula está aqui no final. Vamos caminhar com ela aqui até eu conseguir chegar no número entre 1 e 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai ficar 1,45 vezes 10 elevado a 7, ok? E o nosso último exemplo, nós temos o número 0,0000000. Quantas vezes aí? Eu preciso deslocar minha vírgula até aqui, tá? Então, eu sei que o meu número vai começar com o 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu andei com a minha vírgula aí 10 vezes, tudo bem? Como nós podemos trabalhar essas notações científicas com as operações? Na letra A, eu tenho uma operação aí de adição e eu tenho o número 3,3 mais 4,8. Primeiramente, para adição e subtração, o que eu tenho que prestar atenção? Eu tenho que observar se as potências de base 10 elas estão iguais. Nesse caso, eu tenho 10 elevado a 8 aqui e 10 elevado a 8 aqui, então tá ok. Eu preciso alinhar isso para poder fazer as operações de adição e subtração. Se não tiver assim, eu preciso ajustar primeiro as potências para depois fazer a operação necessária. Primeiramente, vamos organizar aqui e agrupar os meus números 3,3 mais 4,8.
Tudo isso elevado a 10,8, ok? Quando eu for somar esses números aqui, eu vou fazer aqui embaixo. 3,3 mais 4,8. 8 com 3 vai dar 11, aqui vai 1, isso aqui vai dar 8,1. Então, eu vou ter 8,1 vezes 10 ao oitavo, ok? Letra B, 8,4 menos 5,3, ambos elevados aí, né, à potência de base 3. O que a gente tem aqui? Vamos ter que agrupar também. 10 elevado a 3. Vamos fazer essa subtração aqui, por favor, comigo. 4 tira 3 vai dar 1 e aqui vai dar 3. Então, teremos 3,1 vezes 10 elevado a terceira. Letra C, 2,5 vezes 10 elevado a menos 8 vezes 2,3 vezes 10 elevado a sexto. Vamos agrupar aqui a multiplicação que nós precisamos fazer. E organizar as potências. Menos 8 vezes 6. O que é importante a gente fazer aqui, ó? Opa, aqui é 3. O que é importante a gente fazer aqui? Olhando essas potências aqui, eu preciso, quando nós temos a parte de operações com potenciação, eu preciso repetir a minha base e trabalhar com os expoentes. Como isso aqui é uma multiplicação, eu preciso somar esses meus expoentes, ok? Mas antes disso, vamos fazer essa operação de multiplicação aqui, por favor. 2,5 vezes 2,3. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Nós temos aqui 5, 7, 5. Duas casas aqui, ó, no total, depois da vírgula, então eu volto duas casas. Então, nós temos 5,75 vezes 10 elevado a quanto, gente? Eu tenho menos 8 com esse mais 6 aqui, né? Não preciso colocar esse sinal. Então, eu vou ter no total menos 2 aqui, tudo bem? E o nosso último exemplo. Na letra D, o que a gente tem? Bem parecido com o exemplo de cima, vamos agrupar os números 4 divididos por 2, 10 elevado aqui a 7. Como eu tenho uma operação de divisão, o que a gente precisa fazer com os expoentes de mesma base? Eu repito a base, que nesse caso é o meu 10, e subtraio. Então, a gente pode fazer até direto aqui, ó. 7 menos 5, isso dá 2. Só resolvendo dentro do parênteses, então nós temos aqui 2 vezes 2 elevado aí, 2 vezes 10 elevado a 2, beleza? Dá uma pausa aí, tira print do quadro. A gente já vai voltar já com a outra parte da aula, tudo bem? Dando sequência à segunda parte da aula, nós vamos ver agora um pouquinho para relembrar sobre as unidades de medida. Nós temos aqui no quadro algumas delas, né, as mais usuais, né, que nós vimos basicamente nas provas do Enem, que são as medidas de comprimento, de massa, capacidade, área e volume. Nesses dois primeiros eu vou fazer os exemplos com vocês, nos outros vai ser basicamente aí a mesma ideia, tá bom? Olha pra cá. As medidas de comprimento, elas são basicamente usadas para como se fosse calcular perímetro, contorno de um jardim, nesses tipos de questões. O que a gente tem aqui, ó? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetros. Qual é a relação que nós temos aqui? Se eu quero transformar, por exemplo, do quilômetro para o metro, a cada unidade nós vamos fazer o quê? Eu vou multiplicar por 10 a cada medida. Então, se eu quisesse, por exemplo, passar de quilômetro para metro, eu teria que multiplicar por 10 para chegar no hectômetro, depois por 10 de novo para chegar no decâmetro, depois por 10 novamente para chegar ao metro. Então, qual é essa relação que a gente pode ver aqui?
que 1 quilômetro é equivalente a 1 metro. Por quê? 10 vezes 10 vezes 10, 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000. Então, 1 quilômetro é equivalente aí a 1000 metros, beleza? Aqui na letra A, nós temos 5,473 quilômetros. Como fica isso daí para metro? Como eu falei, se a gente anda cada medida multiplicando por 10, eu posso simplesmente deslocar a minha vírgula 3 vezes, né? Como se estivesse multiplicando aqui por 10 a cada vez. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho aqui a minha vírgula entre o 5 e 4. Então, eu posso deslocar ela. Como eu multiplico por 10 3 vezes, então, eu multipliquei por 10 uma vez, desloquei a vírgula. Multipliquei por 10 novamente, desloquei a vírgula. Multipliquei por 10 aqui novamente, andei com a vírgula, né? Então, é como se tivesse pegado essa medida e ter multiplicado tudo por 1000. Então, quanto vai ficar aqui na nossa resposta? 5.473, ok? Na letra B, o que a gente tem? Aqui, né, esse procedimento, gente, ficaria nessa multiplicação por 10 até chegar aqui no nosso milímetro, tá? Então, só para finalizar aqui, na letra B, nesse segundo exemplo, o que nós temos? 83 centímetros, nós precisamos transformar para metros. O que acontece? O centímetro, que está aqui, ele é um submúltiplo do metro, ok? Quem está acima vão ser todos múltiplos, tá? Esse procedimento se repete nas outras medidas de transformação também. O que a gente tem? Eu estou aqui no centímetro e eu quero chegar para o metro. Então, esse sentido ao contrário, nós vamos sempre dividir por 10. Vai ser o procedimento parecido com o de cima, só que a gente vai a cada etapa dividindo aí cada unidade, ok? Se eu tô aqui em centímetro, para eu poder chegar no metro, eu vou deslocar a minha vírgula quantas vezes? Então, supondo que eu esteja aqui no centímetro. Vou dividir por 10 uma vez, vou dividir por 10 outra vez. Então, é como se dividisse tudo por 100. Então, eu preciso deslocar a minha vírgula aqui, ó, 2 vezes, tá? Como se estivesse dividindo por 100. Vamos lá. Eu tenho 83, só que eu preciso deslocar a vírgula 2 vezes. Então, é como se ela estivesse aqui, né, invisível. Andei uma vez, andei 2 vezes. Ela vem parar aqui. Então, a nossa resposta fica 0,83 metro, beleza? A gente pode fazer essa relação em questão de altura também, né? Nós podemos medir nossa altura em, por exemplo, 158 centímetros, mais 1,58 metro centímetros, ok? O segundo exemplo aqui, para medidas de massa. O que nós temos aqui? Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. É o mesmo procedimento de cima. Já coloquei na mesma cor aí para vocês perceberem, né? Que a cada vez que eu for deslocando a minha vírgula para a direita, eu vou multiplicando por 10. Então, vocês podem complementar aí, ó. Por 10, multiplico todo mundo. E na parte de baixo, mesma coisa, a gente divide. O procedimento é praticamente aí análogo. Nesse exemplo, nós temos 3 quilos e quanto é isso equivalente para grama, tá? Então, vamos lá. Eu tô aqui e preciso chegar em grama. Então, eu vou deslocar quantas vezes a minha vírgula, né? Eu tô falando isso, mas vocês não estão vendo a vírgula, mas é como se ela estivesse invisível aqui, tá, gente? Só que a gente não precisamos colocá-la, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3. Mesma condição. Então, é como se eu multiplicasse esse valor aqui por 1000. Então, 3 quilos é equivalente aí a 3.000 gramas, ok? No exemplo aqui da letra B, nós temos 25 gramas aqui e eu quero chegar em miligramas. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Também aqui, eu vou multiplicar por 1000. Então, vai ficar 25 vezes 1000, 25.000. Tudo bem? Na parte de medidas de capacidade, medidas de área, de volume,
Nessa primeira parte, ainda é análogo à parte de cima. Na parte em roxo, eu multiplico todo mundo por 10 e na parte de baixo, em verde, eu divido todo mundo por 10, tá bom? Completa aí, por favor. E na parte de baixo, quem são aí as medidas que fazem parte de capacidade? Quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro, tá bom? Não coloquei nenhum exemplo, mas é bem referente parecido a esse que nós fizemos aqui. O que vai mudar um pouquinho agora é essa parte de medidas de área e medidas de volume. O que acontece? Nas questões, por exemplo, que nós queremos calcular a área de uma sala, de algum cômodo, por exemplo, nós trabalhamos com a parte de superfície. E aí nós estamos diretamente ligados à parte de área, ok? Para cada situação, vocês podem perceber que é bem parecido com a parte de medidas de comprimento, mas mudou o quê? Só o expoente aí. O que acontece? Como a gente está se referindo à questão de área, nós estamos trabalhando aí como se fosse, por exemplo, a área do quadrado. Lado vezes lado. Nós estamos trabalhando com duas dimensões. Então, por isso, tem esse doisinho aqui, tá? Para fazer essa referência de área. O que a gente tem aqui? Ó? Quilômetros quadrados, hectômetros quadrados, decâmetros quadrados, metros quadrados, decímetros quadrados, centímetros quadrados e milímetros quadrados. O que vai mudar da medida de comprimento para cá? A cada vez que eu for deslocar, né, mudar de posição, de medida, eu vou aqui, ó, multiplicar por 100, tá? Porque como se estivesse trabalhando aqui, é 10 vezes 10. Então, a cada espaço é como se estivesse aqui multiplicando por 10 em cima, perdão, por 100. Vou multiplicar por 10 duas vezes, no caso. E voltando, a gente está dividindo por 100. E por último aqui, na última parte, na parte de volume, medidas de volume, é a mesma ideia. Só que como a gente está trabalhando na questão de volume, é como se tivessem 3 dimensões. Então, por isso, esse 3zinho aqui em cima de cada um. Vai repetir o mesmo nome, só que a gente vai colocar agora ao cubo. Quilômetros cúbicos, hectômetros cúbicos, decâmetros cúbicos, metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos e milímetros cúbicos. Uma relação importante que nós precisamos fazer é colocar, ó. Deixa eu botar aqui para baixo. 1 quilo é equivalente a 1 decímetro cúbico. O que a gente pode tirar isso daqui? Fazendo uma relação da parte de medida de volume com a medida de capacidade, brincando aqui com essas transformações, a gente pode fazer a equivalência de 1 quilo ser igual a 1 litro, tudo bem? As outras transformações caem aqui, ó, a parte de capacidade, então basicamente vai direto, tá bom? Dá uma pausa aí, tenta fazer os exercícios da listinha que tá aí embaixo, na descrição do vídeo, e a gente volta já já para fazer com essas resoluções, beleza? Vamos lá, então, fazer a correção desses exercícios aí que vocês treinaram agora há pouco. Primeira questão do Enem 2017. Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. Esse tempo em segundo, escrito em notação científica, é... Gente, olha só. O que eu tenho que perceber aqui? Eu tenho 43,18. Nós precisamos reescrever isso daí em notação científica. O que a gente já viu? Que a gente precisa colocar esse número entre o número 1 e o número 9. Então, basicamente, para a primeira, vem aqui comigo. Na primeira questão, o que a gente tem? 43,18. Se a gente pegar esse número aqui, como eu preciso reescrever ele em notação? Eu vou precisar deslocar a minha vírgula para cá, ó, quantas vezes? Uma vez só. Então, o que eu vou ter aqui? 4,
318. Nós temos essa opção aí nas alternativas? Temos. Como eu desloquei a minha vírgula aqui, ó, uma vez só, então é como se eu estivesse reescrevendo esse número aqui, ó, colocando a potência de 10 elevado aí a 1. Porque eu só desloquei minha vírgula uma vez para a esquerda, tudo bem? Então, a resposta já está aqui. Foi bem fácil, bem simples. A alternativa, a letra B. Segundo exercício aqui, do Enem de 2015. As exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões em toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. A quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de... Gente, olha só. Primeiro nós vamos pegar aqui a notificação, né, a informação que está dando aqui no exemplo, que é a questão número de 4,129. Isso aqui em milhões, né? Então, vamos fazer uma relação aí de como é essa escrita em milhões. 1 milhão é 1,3030, beleza? Arrumando isso daqui em potências de base 10, eu tenho 10 elevado a quanto? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Então, 1 milhão é a mesma coisa que 10 elevado à sexta potência. O que a gente precisa arrumar aqui agora? Como são 4,129 milhões, a mesma ideia, a gente já fez aqui. O que a gente vai ter que fazer agora? Pegar a relação de toneladas, porque ele está pedindo a resposta em quilos, tá? Quilograma. O que eu preciso fazer então? Vamos lembrar aí da parte de tonelada. 1.000 toneladas... Perdão. Ai, meu Deus. Corta isso aí. 1 tonelada é igual a 1.000 quilos. Beleza? Então, o que a gente vai precisar ajustar aqui? Como isso daqui tá em milhões de toneladas, é só ajustar essas duas partes. Isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado a 3, ajustar aqui no meu número, tá bom? Então, o que a gente vai ter aqui? 4,129 vezes 10 elevado a sexta vezes 10 elevado a terceira. O que a gente tem nas alternativas aí? Todos têm 4,129. A gente só vai perceber aqui nas potências de base 10. Ajustamos o 1 milhão e ajustamos aqui a tonelada em quilogramas, que é o que está pedindo na resposta. Então, só ajustar aqui em cima, o que vai ficar? 4,129 vezes 10. Lembra das operações de notação científica? Repete a base e soma esses expoentes. 6 mais 3, 9. A nossa alternativa aí, então, é a letra C. No próximo exercício, é o Enem de 2014. A maior piscina do mundo, registrada no livro Guinness, está localizada no Chile, em São Afonso del Mar, cobrindo um terreno de 8 hectares de área. Sabe-se que 1 hectare corresponde a 1 hectômetro quadrado. A informação que nós precisamos está no próprio enunciado. Qual é o valor em metros quadrados da área coberta pelo terreno da piscina? Vem aqui comigo, para cá. Exercício número 3. O que a gente sabe aqui? Vamos lá. 1 hectare é equivalente aqui, ó, a 1 hectômetro quadrado. A gente viu isso aqui na parte de medidas de área. E ele tá dando pra gente 8 hectares. Então, só ajustando aqui, se 1 hectare é igual a 1 hectômetro quadrado, então 8 hectares é igual a quanto? 8 hectômetros
quadrados, beleza? Só que ele quer essa medida aqui em metros quadrados. Qual é a relação que nós tínhamos? Não preciso colocar toda aquela tabelinha aqui, né, aquela relação, basta colocar os próximos que eu quero encontrar. O que a gente tinha? Pegando pela relação, quilômetros quadrados, depois hectômetros quadrados, depois vinha decâmetros quadrados e, por último, metros quadrados. É basicamente esse aqui que eu quero. Por quê? Eu tô aqui. 8 hectômetros quadrados. Eu quero chegar em metros quadrados, que é a minha resposta. Quantas vezes eu teria que deslocar a minha vírgula, né, que ela tá meio que invisível aqui, eu teria que chegar em metros quadrados. Mas lembra que eu falei que quando nós deslocamos, a cada vez nós multiplicamos por 100? Então, aqui seria por 100 uma vez e aqui seria por 100 outra vez. Então, basicamente, eu tenho o quê? 8 vezes 100 vezes 100. O que é isso daqui? Posso multiplicar 8 vezes 1 vezes 1, 8, e completar com a quantidade de zeros que tem aqui na nossa expressão. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, esse número aqui é 80.000 metros quadrados. Alternativa, letra E. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí sobre a aula. Revisa lá o conteúdo da apostila, refaça as questões da listinha. Qualquer coisa, nós estamos aí. Obrigada por tudo e até mais.